Disfarçado de hóspede, o dono do hotel ouviu a faxineira ao telefone, e suas palavras deixou o milionário sem chão. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. O cheiro de lavanda e detergente industrial impregnava o corredor do 12º andar do Hotel Imperium. Márcia Oliveira passava o pano úmido nas janelas do corredor, movimentos mecânicos que seus braços já faziam sem pensar. 6 da manhã. O turno havia começado há apenas 1 hora, mas suas costas já reclamavam como se tivesse carregado o mundo durante dias. Ela parou por um instante, apoiando a mão na lombar, os dedos pressionando o músculo dolorido sob o uniforme verde-água com detalhes brancos. 28 anos. Às vezes sentia que tinha 60. O reflexo no vidro espelhado mostrava olhos cansados, cabelos castanhos presos num coque apertado, alguns fios rebeldes escapando pela testa úmida de suor. Mais um dia, murmurou para si mesma sem emoção. O celular vibrou no bolso. Márcia olhou rapidamente para os 2 lados do corredor vazio antes de atender. Ligações pessoais eram proibidas durante o expediente, mas era sua mãe. E quando Dona Célia ligava tão cedo, raramente era boa notícia. Mãe, tá tudo bem? Sua voz saiu baixa, sussurrada, enquanto se afastava para o final do corredor próximo à escada de serviço. Filha, desculpa ligar agora, eu sei que você está trabalhando. A voz da mãe tremia ligeiramente, aquele tremor que Márcia conhecia bem demais. Era o tremor das contas que não fechavam, dos remédios que estavam acabando, da pensão atrasada. Pode falar, mãe. O que foi? Márcia encostou-se na parede fria, fechando os olhos. É o aluguel, filha. O seu Gomes passou aqui dizendo que se não pagar até sexta-feira, Ele disse que vai ter que pedir pra gente sair. Houve uma pausa, um soluço contido. Márcia, eu não quero te preocupar, mas são 3 meses atrasados. Eu tentei conversar com ele, mas... Márcia mordeu o lábio inferior com força, sentindo o gosto metálico do sangue na boca. 3 meses. As consultas da mãe haviam consumido todo o pouco que conseguiam guardar. A artrite estava piorando, os remédios ficando mais caros. E seu salário de faxineira, mesmo trabalhando 12 horas por dia, 6 dias por semana, mal cobria o básico. Eu vou dar um jeito, mãe, prometo. As palavras saíram automáticas, vazias de convicção. Como, filha? Você já está fazendo tanto... Eu me sinto tão inútil aqui em casa, sem poder ajudar em nada. A senhora não é inútil. Márcia abriu os olhos, encarando o teto branco e perfeito do hotel. A senhora criou eu e o Lucas sozinha depois que o pai morreu. A senhora já fez demais. Agora deixa eu cuidar da senhora. Mas como você vai conseguir esse dinheiro? Já tentou pedir adiantamento? Márcia deixou escapar uma risada curta, amarga. Mãe, aqui não é esse tipo de lugar. Aqui não tem adiantamento pra gente como eu. O que você quer dizer? Ela hesitou, passando a mão pelo rosto. Nunca contara para a mãe sobre as humilhações diárias, sobre o gerente Ricardo, que tratava os funcionários da limpeza como se fossem menos que nada. Sobre os gritos, as acusações injustas, os descontos arbitrários no salário por erros que ela nunca cometera. Nada não, mãe. É que... É difícil pedir as coisas aqui. Sua voz saiu mais baixa, carregada de uma tristeza que não conseguia mais esconder. Mais um dia de humilhação, só isso. O silêncio do outro lado doeu mais que qualquer palavra. Filha, olha, mãe, eu preciso voltar pro trabalho. Se me pegarem no telefone é advertência. E eu não posso perder esse emprego. Eu vou dar um jeito no aluguel, tá? Confia em mim. Tá bom, filha. Me desculpa por... A senhora não tem que pedir desculpa por nada. Eu te amo. A gente se fala à noite. Márcia desligou antes que a mãe pudesse ouvir o soluço que subiu pela garganta. Encostou a cabeça na parede, apertando os olhos com força, recusando-se a deixar as lágrimas caírem. Não aqui, não agora. Ela tinha mais 6 horas de turno pela frente. O que ela não sabia era que alguém havia escutado tudo. Juliano Fasano estava parado há 3 minutos na outra extremidade do corredor, invisível atrás da quina que levava aos elevadores privativos. Tinha ido buscar um café na máquina do andar. Ele gostava de testar todos os serviços do hotel quando se disfarçava de hóspede, quando ouviu a voz desesperada. Mais um dia de humilhação. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Aos 35 anos,
Juliano construíra um império hoteleiro que começara com uma pousada modesta em Gramado e agora incluía 5 hotéis, 5 estrelas em diferentes capitais. O Imperium Rio de Janeiro era sua joia da coroa. Inaugurado havia 2 anos com todas as pompas, mas nos últimos 6 meses algo estava errado. As avaliações online despencaram de 4,8 para 3,2 estrelas. Hóspedes reclamavam de ambiente hostil, equipe desmotivada, falta de atenção aos detalhes. Ele não entendia. Havia contratado os melhores profissionais, oferecido salários acima da média para gerentes e supervisores, investido milhões em treinamento. Foi por isso que decidira se hospedar incógnito. Ninguém no Rio sabia que ele era o dono. Apenas sua assistente em São Paulo tinha conhecimento de sua verdadeira identidade. Para todos os outros, ele era apenas mais um empresário hospedado na suíte 1207. E agora, escondido atrás de uma parede, acabara de ouvir uma funcionária sua dizer que vivia dias de humilhação. No seu hotel, Juliano cerrou os punhos dentro dos bolsos da calça jeans. Usava roupas casuais, bem diferentes dos ternos impecáveis que vestia em reuniões de negócios. Barba por fazer de 3 dias, cabelo castanho escuro ligeiramente bagunçado, óculos de grau que raramente usava em público. Tinha se esforçado para parecer um hóspede comum. Espreitou discretamente pelo corredor. A mulher havia voltado ao trabalho, arrastando o carrinho de limpeza com movimentos cansados. De onde estava podia ver seu perfil. Jovem, talvez fim dos 20, magra demais como quem pulava refeições. As mãos avermelhadas de tanto contato com produtos químicos. Ela limpava as janelas com atenção meticulosa, sem pressa, verificando cada canto. Era o tipo de funcionária que qualquer hotel sonharia em ter. Dedicada, cuidadosa, comprometida, e estava sendo humilhada diariamente. Por quem? Por quê? Juliano pegou o celular, digitou uma mensagem rápida para sua assistente em São Paulo. Preciso dossiê completo da equipe de limpeza do Imperium Rio. Nomes, históricos, supervisores responsáveis. Quero em 2 horas. Ele voltaria para a suíte e estudaria cada detalhe. Mas antes, queria ver com os próprios olhos como funcionava a dinâmica daquele andar. Caminhou naturalmente pelo corredor, como um hóspede qualquer que ia tomar café da manhã. Passou pela mulher, que imediatamente parou o que fazia e se afastou, baixando a cabeça em uma reverência quase servil. Bom dia, senhor. Desculpe qualquer incômodo. A voz dela era suave, mas carregada de um cansaço que ia muito além do físico. Bom dia, Juliano sorriu gentilmente. Sem incômodo nenhum. Você está fazendo um ótimo trabalho. Ela ergueu os olhos surpresa. Era raro hóspedes dirigirem palavra aos funcionários da limpeza, e mais raro ainda elogiá-los. Por um segundo, Juliano viu algo naqueles olhos castanhos. Uma fagulha de dignidade que a exaustão e as humilhações ainda não haviam apagado completamente. Obrigada, senhor. Ela sorriu de leve, um sorriso triste que não alcançou os olhos e voltou ao trabalho. Juliano seguiu em direção aos elevadores, mas ficou observando pelo reflexo dos espelhos decorativos. A mulher trabalhava em silêncio, os ombros ligeiramente curvados, como se carregasse um peso invisível. O elevador chegou com um ding suave. Juliano estava prestes a entrar quando ouviu passos apressados e uma voz alta, autoritária, ecoando pelo corredor. Márcia, o que você está fazendo parada aí? Juliano virou-se instantaneamente. Um homem de aproximadamente 40 anos, barriga proeminente sob um terno cinza caro demais para alguém que trabalhava com hotelaria operacional, caminhava furiosamente em direção à faxineira. Tinha o rosto avermelhado, os olhos pequenos e cruéis, e usava um crachá dourado no peito que Juliano não conseguia ler daquela distância. Senhor Ricardo, eu estava apenas... Márcia começou, mas foi interrompida. Apenas perdendo tempo como sempre. O homem parou a poucos centímetros dela, invadindo seu espaço pessoal de forma agressiva. Você sabe quanto custa cada minuto que um hóspede espera por um quarto limpo? Você tem ideia do prejuízo que sua lerdeza causa para este hotel? Juliano sentiu o sangue ferver, soltou a porta do elevador e caminhou lentamente de volta, parando a alguns metros de distância, observando. Eu estou no horário, senhor Ricardo. O quarto 1215 está agendado para limpeza às 7. Ainda faltam 15 minutos. Márcia tentou explicar, a voz tremendo ligeiramente. Não me venha com desculpas.
Ricardo ergueu o dedo indicador a centímetros do rosto dela. Você acha que eu não sei que você estava no telefone há 5 minutos? Telefone pessoal durante o expediente. Márcia empalideceu. Seus olhos se encheram de lágrimas, que ela lutava para conter. Foi uma emergência familiar, senhor. Minha mãe. Não, me interessa. Ricardo praticamente cuspiu as palavras. Aqui você não tem mãe, não tem família, não tem vida pessoal. Aqui você tem trabalho. E se não consegue dar conta, tem uma fila de 100 pessoas esperando sua vaga lá embaixo. Juliano cerrou a mandíbula com tanta força que sentiu dor nos dentes. Cada fibra do seu ser gritava para intervir, para revelar quem era e demitir aquele canalha na hora. Mas algo o fez hesitar. Se revelasse sua identidade agora, nunca saberia a extensão real do problema. Nunca descobriria quantos funcionários sofriam, como o sistema funcionava, quem mais estava envolvido. Então, forçou-se a permanecer onde estava, observando, gravando cada detalhe na memória. Me desculpe, Sr. Ricardo. Não vai acontecer de novo. Márcia baixou a cabeça, os ombros curvados em submissão. Tem mais. Ricardo cruzou os braços, um sorriso cruel surgindo em seu rosto. Você vai ficar depois do seu turno hoje. Tem 3 suítes presidenciais que precisam de limpeza profunda. Sem hora extra, obviamente. Considere uma compensação pela sua incompetência. Mas, senhor, Márcia ergueu os olhos desesperada. Tem que fazer o que eu estou mandando. Ricardo explodiu novamente. Ou prefere receber advertência formal? Porque eu tenho 3 na gaveta esperando sua assinatura, Márcia. Mais uma e você está demitida. Entendeu? O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Márcia assentiu lentamente, engolindo as lágrimas. Sim, senhor. Vou ficar. Ótimo. Ricardo ajeitou o paletó, o sorriso vitorioso de quem sabe que tem poder absoluto sobre outra pessoa. E veste um uniforme limpo. Esse aí parece que você dormiu nele. Ele virou-se e finalmente notou Juliano parado ali, observando tudo. Por um segundo seu rosto registrou algo. Surpresa, talvez preocupação. Mas rapidamente se recompôs, abrindo um sorriso profissional e falso. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo em algo? Algum problema com sua acomodação? Juliano o encarou por um longo momento, estudando cada detalhe. O terno caro demais, o relógio de ouro no pulso, os sapatos italianos e aquele crachá dourado que agora podia ler claramente: Ricardo Mendes, gerente-geral, Hotel Imperium gerente-geral. O homem que ele próprio havia promovido há 8 meses, baseado em um currículo impecável e entrevistas impressionantes. O homem responsável por toda a operação do hotel em sua ausência. O homem que estava destruindo tudo que ele construíra. Não, nenhum problema. Juliano forçou um sorriso educado. Só estava indo tomar café. Bom dia. Bom dia, senhor. Qualquer coisa, estou à disposição. Ricardo fez uma reverência exagerada antes de se afastar, os passos ecoando pelo corredor de mármore. Quando ele desapareceu na curva, Juliano olhou de volta para Márcia. Ela estava imóvel, encarando o chão, as mãos tremendo levemente enquanto segurava o pano de limpeza. Seus olhos estavam secos agora, como se tivesse aprendido a não chorar mais. E foi naquele momento, observando aquela mulher quebrada tentando se recompor para continuar um trabalho que a destruía um pouco mais a cada dia, que Juliano Fasano tomou uma decisão. Ele não iria apenas investigar, ele iria destruir Ricardo Mendes. E iria descobrir exatamente como consertar o que estava quebrado em seu hotel. Mas primeiro, precisava ganhar a confiança daquela mulher. Precisava que ela lhe contasse toda a verdade. E para isso, ele não podia ser o dono do hotel. Precisava ser apenas um hóspede curioso, que aconteceu de estar no lugar certo, na hora certa. Ou talvez na hora errada. Para Ricardo Mendes, certamente seria a hora errada. Juliano não foi tomar café da manhã. Em vez disso, voltou direto para a suíte 1207, trancou a porta e abriu o laptop. Suas mãos voavam sobre o teclado enquanto acessava os sistemas internos do hotel. Sistemas que apenas ele e pouquíssimas pessoas tinham acesso. Os números na tela o deixaram ainda mais furioso. Nos últimos 8 meses, desde que Ricardo assumira como gerente-geral, a rotatividade de funcionários aumentara 340%. 42 funcionários da limpeza, recepção e cozinha haviam pedido demissão. A taxa de absenteísmo estava em níveis alarmantes. E o mais revelador,
17 processos trabalhistas em andamento, todos silenciosamente sendo resolvidos pelo departamento jurídico sem que ele fosse informado. Como isso havia escapado de sua atenção? A resposta era simples e amarga. Ele confiara. Confiara em Ricardo, em seus relatórios impecáveis, em suas apresentações de PowerPoint, mostrando melhorias operacionais e otimização de custos. Otimização de custos. Ele quase riu. Esmagar funcionários até que desistissem, substituí-los por outros igualmente desesperados, repetir o ciclo. Isso não era gestão. Era crueldade sistematizada. O celular vibrou. Mensagem de Fernanda, sua assistente em São Paulo. Dossiê enviado por e-mail. Pai Juliano, tem algo estranho nos registros. Vários funcionários foram demitidos por justa causa nos últimos meses, mas quando cruzo com as avaliações anteriores, todos tinham desempenho excelente. Quer que eu investigue mais? Sim, discretamente. E me manda o histórico completo de Ricardo Mendes, tudo o que conseguir encontrar. Juliano abriu o e-mail e começou a ler. Quando chegou ao arquivo de Márcia Oliveira, parou. Nome completo: Márcia Regina Oliveira. Idade 28 anos. Tempo de empresa 2 anos e 4 meses. Avaliações de desempenho: excelente em todos os trimestres, até 8 meses atrás. Advertências: 2, ambas nos últimos 3 meses. Uso de telefone pessoal. Atraso na conclusão de tarefas. Observações: funcionária dedicada. Atenção aos detalhes acima da média. Nunca recebeu reclamações de hóspedes. Solicitou adiantamento salarial 3 vezes no último ano. Todos negados. Havia uma foto anexada ao cadastro. Márcia sorrindo no dia da contratação. Os olhos brilhando com esperança. Que contraste brutal com a mulher quebrada que ele vira no corredor há meia hora. Juliano fechou o laptop e caminhou até a janela da suíte. Lá embaixo, o Rio de Janeiro acordava sob o sol de janeiro. Copacabana se estendia em sua beleza caótica. Turistas caminhando pelo calçadão. Vendedores montando suas barracas. Ele construíra aquele hotel para ser diferente. Para tratar funcionários com dignidade. Pagar salários justos. Criar um ambiente onde as pessoas quisessem trabalhar. E, de alguma forma, enquanto focava em expandir para outras cidades, deixara um câncer crescer bem debaixo de seu nariz. Não mais. Olhou o relógio. 7h42. Márcia provavelmente ainda estaria trabalhando no 12º andar. Ele precisava de um pretexto natural para conversar com ela, para ganhar sua confiança, sem levantar suspeitas. A ideia veio rápido. Pegou a garrafa de água mineral da suíte, esvaziou-a na pia do banheiro e saiu. O corredor do 12º andar estava silencioso quando Juliano voltou. Márcia trabalhava agora dentro do quarto 1215. A porta entreaberta. Ele podia ouvir o som do aspirador de pó, o tilintar de produtos de limpeza sendo organizados. Aproximou-se e bateu levemente na porta. O som cessou imediatamente. Márcia apareceu na porta, os olhos arregalados e apreensivos como se esperasse outra bronca. Desculpe incomodar. Juliano ergueu a garrafa vazia com um sorriso tímido. Sabe onde posso encher isso? A do meu quarto acabou e eu realmente detesto a água da torneira. A tensão no rosto dela amenizou ligeiramente. Claro, senhor. Tem um bebedouro no final do corredor, perto da escada de serviço. Ou posso trazer uma garrafa nova para sua suíte, se preferir. Não precisa se incomodar. Você já está ocupada. Ele fez uma pausa calculada. Aquele homem... O gerente, ele é sempre assim? Márcia congelou. Seus olhos desviaram imediatamente para o chão. Senhor Ricardo está apenas fazendo seu trabalho, senhor. Ele tem que garantir que tudo funcione perfeitamente. Perfeitamente. Juliano repetiu a palavra, deixando o sarcasmo vazar levemente. Porque gritar com funcionários é parte do funcionamento perfeito? Ela finalmente o encarou e havia algo ali. Surpresa. Talvez gratidão pelo fato de alguém ter notado, ter se importado. Mas também medo. Medo profundo e arraigado. Por favor, senhor, não diga nada para ele. Sua voz saiu num sussurro desesperado. Se ele souber que eu falei alguma coisa para um hóspede, eu vou perder meu emprego. E eu não posso perder esse emprego. A vulnerabilidade crua naquelas palavras atingiu Juliano como um soco. Ele queria dizer quem era, queria garantir que ela estaria segura.
que Ricardo seria demitido até o final do dia. Mas não podia. Ainda não. Ei, calma. Ele levantou as mãos em gesto apaziguador. Não vou dizer nada para ninguém, prometo. Só achei injusto. Só isso. Você estava trabalhando bem e ele apareceu gritando do nada. Márcia soltou um suspiro tembloroso, os ombros relaxando minimamente. É assim que as coisas funcionam aqui. Você se acostuma. Ninguém deveria ter que se acostumar com ser tratado assim. Ela o estudou por um momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Finalmente, um sorriso pequeno e triste surgiu em seus lábios. O senhor deve trabalhar em algum lugar muito melhor que isso. Na verdade, Juliano improvisou rapidamente. Trabalho com consultoria hoteleira. Viajo muito, fico em hotéis o tempo todo. E já vi de tudo. Bons chefes, péssimos chefes. Aquele cara ali definitivamente está na segunda categoria. Os olhos dela se iluminaram brevemente com curiosidade. Consultoria hoteleira? Tipo, melhorando hotéis? Exatamente. Identifico problemas, sugiro soluções. Às vezes os donos nem sabem o que está acontecendo no próprio negócio. Como esse. As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las. Márcia cobriu a boca com a mão, arregalando os olhos. Desculpe, eu não deveria ter... Deveria sim. Juliano deu um passo para mais perto, baixando a voz. Entre nós, esse hotel está sendo muito mal administrado, não está? Aposto que não é só você que sofre com isso. Márcia hesitou, o conflito visível em seu rosto. Parte dela queria falar, desabafar, mas o medo era mais forte. Eu preciso voltar ao trabalho, senhor. Se eu me atrasar, o senhor Ricardo... Entendo. Juliano recuou, respeitando seu espaço. Desculpe ter tomado seu tempo e obrigado pela dica do bebedouro. Ele começou a se afastar, mas então parou, como se tivesse acabado de lembrar de algo. Ah, qual seu nome? Só para eu saber como agradecê-la adequadamente quando deixar a avaliação do hotel. Márcia. Márcia Oliveira. Ela sorriu timidamente. Mas o senhor não precisa me mencionar na avaliação. Na verdade, é melhor não mencionar. O senhor Ricardo não gosta quando a gente tem contato direto com hóspedes. Ele não gosta. Juliano repetiu, gravando mais essa informação mentalmente. Tudo bem, Márcia. Vou manter nosso segredo. Quando voltou para a suíte, Juliano adicionou mais um item à crescente lista de evidências contra Ricardo Mendes. Isolamento dos funcionários para evitar que hóspedes descubram a verdade. O resto da manhã passou em um borrão de observações cuidadosas. Juliano perambulou pelo hotel com os olhos e ouvidos atentos. No café da manhã, notou funcionários se encolhendo toda vez que Ricardo passava. No lobby, presenciou a recepcionista sendo repreendida por sorrir demais para os hóspedes. Isso não é um circo, é um hotel 5 estrelas. Mas foi no elevador de serviço, às 11h37, que tudo se solidificou. Juliano havia entrado fingindo ter se perdido do caminho para a academia. Dentro, encontrou 3 funcionárias da limpeza. 2 mais velhas e uma jovem, não mais que 20 anos. Elas conversavam em voz baixa, não percebendo inicialmente que havia um hóspede ali. Ela vai conseguir o dinheiro? Perguntou uma delas, uma senhora de cabelos grisalhos. Não sei, dona Cleusa. A Márcia estava desesperada hoje. Falou que a mãe dela vai ser despejada se não pagar o aluguel até sexta. A jovem balançou a cabeça. E o Ricardo ainda mandou ela ficar até mais tarde, sem ganhar nada a mais. Aquele desgraçado. Cuidado, Jéssica. A terceira mulher alertou. Ele tem ouvidos em todo lugar. Demitiu a Fátima mês passado porque ela chamou ele de ladrão na Copa. Mas ele é ladrão. Jéssica sussurrou furiosamente. Você viu quanto ele descontou da minha gorjeta esse mês? R$300. Disse que foi taxa administrativa. Que taxa administrativa é essa? Foi quando notaram Juliano. Silêncio absoluto caiu sobre o pequeno espaço. Bom dia, senhor. Desculpe o incômodo. Dona Cleusa falou automaticamente, baixando os olhos. Nenhum incômodo. Juliano sorriu calorosamente. Na verdade, vocês trabalham muito bem. O hotel está impecável. As 3 trocaram olhares surpresos. Elogios de hóspedes eram raros. O elevador parou no térreo. As mulheres saíram apressadamente. Mas Jéssica virou-se por um segundo antes das portas fecharem. Se o senhor realmente acha o hotel impecável, ela disse baixinho, é porque não conhece os bastidores. As portas se fecharam, deixando Juliano sozinho com suas confirmações.
Às 14h23, ele estava de volta ao 12º andar. Tinha uma desculpa desta vez. Havia esquecido o carregador do celular perto do bebedouro. Completamente falso, mas plausível. Márcia estava sentada no chão ao lado do carrinho de limpeza, próxima à escada de serviço. Ela comia um sanduíche que parecia ter visto dias melhores, embrulhado em papel alumínio amassado. Ao ver Juliano, levantou-se num pulo, engolindo apressadamente. Senhor, eu estava apenas... É meu horário de almoço, eu juro... Relaxa, Márcia. Juliano ergueu as mãos. Você tem todo o direito de comer. Na verdade, parece que você precisava mesmo dessa pausa. Ela segurou o sanduíche com as 2 mãos, como se temesse que ele fosse tirar aquilo dela. Foram só 15 minutos. Vou voltar agora. Juliano olhou para o relógio dela. Um modelo barato com a pulseira gasta. 14h24. Seu turno começou às 6 da manhã, certo? Já são mais de 8 horas. Você tem direito a 1 hora de almoço, não 15 minutos. Márcia riu sem humor. No papel, sim. Na prática, ela deu de ombros. O senhor Ricardo diz que funcionário eficiente come rápido e volta rápido. Quanto mais tempo a gente fica parado, mais prejuízo a gente causa. Juliano sentiu a raiva subindo novamente, mas manteve a voz calma. Posso sentar 1 minuto? Estou há horas caminhando pelo hotel tentando encontrar a academia. Esse lugar é um labirinto. Ela hesitou, mas acabou fazendo um gesto para o chão ao lado dela. Claro, mas o senhor vai sujar a roupa. Não tem problema. Ele sentou-se mantendo uma distância respeitosa. A academia existe mesmo ou é lenda urbana? Márcia sorriu de verdade pela primeira vez. Existe sim. 3º subsolo, perto da lavanderia. Mas é meio escondida mesmo. Eles não gostam que os hóspedes passem pelas áreas de serviço. Eles... Juliano notou a palavra. Ricardo? O sorriso desapareceu. Entre outros, um silêncio confortável se instalou. Márcia voltou a comer seu sanduíche, mais lentamente agora. Juliano observou discretamente. Pão branco barato, uma fatia fina de presunto, nada de queijo ou vegetais. A refeição de quem conta cada centavo. Posso perguntar uma coisa? Ela falou de repente, olhando para ele com curiosidade genuína. O senhor disse que trabalha com consultoria de hotéis, então... O senhor viaja muito? Conhece lugares diferentes? Sim, bastante. Já estive em mais de 50 hotéis nos últimos 2 anos. Os olhos dela brilharam com algo que ele reconheceu imediatamente. Sonho. O mesmo brilho que via em fotos antigas dela, no cadastro de funcionários. Deve ser incrível. Sua voz saiu suave, distante. Viajar, conhecer lugares novos, trabalhar com algo que você gosta. Você não gosta de trabalhar aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Márcia abriu a boca, fechou, pensou. Não é isso, Eu gosto de trabalhar. Gosto de deixar as coisas limpas, organizadas, bonitas. Quando eu termino um quarto e vejo tudo perfeito, eu sinto orgulho, sabe? Ela sorriu tristemente. Mas ultimamente, parece que não importa o quanto eu me esforce. Nunca é bom o suficiente. Sempre tem algo errado, algum motivo para gritar, para ameaçar. Quanto tempo faz que você trabalha aqui? 2 anos e 4 meses. Ela amassou o papel alumínio do sanduíche, os dedos nervosos. No começo era diferente. O gerente anterior, Sr. Paulo, ele era gentil, paciente, ensinava a gente, sabe? Quando eu cometi um erro no meu primeiro mês, ele sentou comigo e explicou como fazer certo. Não gritou, não ameaçou, só ensinou. E o que aconteceu com ele? Foi embora de repente. Há uns 8 meses. Disseram que ele pediu demissão, mas ninguém acreditou nisso. Ele amava esse hotel. Márcia suspirou. E aí o Sr. Ricardo assumiu e tudo. Tudo mudou. 8 meses. Exatamente o prazo que constava nos registros. Juliano fez uma nota mental para investigar a saída abrupta de Paulo. E por que você continua? Com tudo isso, por que não procura outro emprego? A pergunta fez o rosto dela se fechar completamente. Porque eu preciso desse salário, senhor. Porque minha mãe tem artrite e não pode trabalhar. Porque eu pago aluguel, contas, remédios caros, porque... Sua voz tremeu. Por que não é tão fácil assim simplesmente sair e achar coisa melhor quando você não tem estudo, não tem qualificação, não tem nada além de vontade de trabalhar? As palavras saíram carregadas de uma dor tão profunda que Juliano sentiu um aperto no peito. Desculpa. Ela limpou os olhos rapidamente, envergonhada.
Eu não deveria estar falando isso para o senhor. O senhor nem me conhece e eu tô aqui despejando. Não se desculpe. Juliano disse firmemente. Você tem todo o direito de estar frustrada. E para o que vale, eu acho que você é muito mais qualificada do que imagina. Ela o encarou confusa. Como assim? Você se importa com seu trabalho. Você tem orgulho do que faz. Você persevera mesmo quando tudo está contra você. Essas são qualidades que nenhuma faculdade ensina. Ele fez uma pausa. E já que estamos falando nisso, você já pensou em estudar? Fazer faculdade? O riso que escapou dela foi pura amargura. Com que dinheiro, senhor? E com que tempo? Eu trabalho 12 horas por dia, 6 dias por semana. Quando eu chegaria em casa para estudar? Como pagaria a mensalidade? E se houvesse um jeito? Ela balançou a cabeça, levantando-se e pegando o carrinho. Não existe jeito mágico, senhor. Existe a vida real. E na vida real, gente como eu não vira gerente de hotel ou consultora viajando pelo mundo. A gente limpa os quartos das pessoas que conseguiram isso. Havia uma resignação tão profunda naquelas palavras que Juliano sentiu algo se romper dentro dele. Quantas Márcias existiam no mundo? Quantas pessoas talentosas, inteligentes, trabalhadoras, que nunca teriam chance de mostrar seu potencial, porque nasceram no lado errado da linha da desigualdade. Márcia, ele começou, mas foi interrompido por passos se aproximando rapidamente. Ricardo Mendes dobrou a esquina, o rosto já contorcido em raiva antes mesmo de abrir a boca. Márcia, o que você está fazendo parada aí conversando? Seu turno acabou. Ela empalideceu instantaneamente. Não, senhor Ricardo, eu estava apenas perdendo tempo. Ricardo aproximou-se feito um touro enfurecido. Quantas vezes eu vou ter que te dizer? Você não está aqui para fazer amizade com o hóspede. Você está aqui para trabalhar. Juliano levantou-se calmamente, colocando-se sutilmente entre Ricardo e Márcia. Na verdade, fui eu quem parei para conversar. Estava perdido e ela me deu direções. Ricardo finalmente pareceu registrar a presença dele. O rosto passou de raiva para um sorriso oleoso, em meio segundo. Senhor, espero que ela não tenha sido inconveniente. Às vezes nossos funcionários esquecem os limites. Ela foi extremamente prestativa e profissional. Juliano manteve o tom educado, mas firme. Inclusive, é a melhor funcionária que encontrei neste hotel até agora. Definitivamente vou mencioná-la na minha avaliação. Algo perigoso brilhou nos olhos de Ricardo por uma fração de segundo antes que o sorriso falso voltasse. Que bom ouvir isso, senhor. Mas agora, se me der licença, preciso garantir que ela volte às suas funções. Temos padrões muito altos a manter. Claro. Juliano olhou para Márcia, que estava pálida e tremendo ligeiramente. Obrigado novamente, Márcia. Você foi muito gentil. Ele se afastou, mas ficou próximo o suficiente para ouvir Ricardo sibilar em voz baixa. Meu escritório, 5 horas. E é melhor você ter uma explicação muito boa para estar batendo papo com o hóspede quando deveria estar trabalhando. Juliano cerrou os punhos dentro dos bolsos, cada músculo tenso, com o esforço de não virar e destruir Ricardo ali mesmo. Mas não podia. Ainda não. Primeiro precisava de provas irrefutáveis. Precisava documentar cada abuso, cada violação trabalhista, cada centavo desviado. E depois, Ricardo Mendes ia descobrir o que acontecia quando você destruía a vida de pessoas que eram protegidas pelo verdadeiro dono do hotel. Eram 16h47 quando Juliano viu Márcia atravessar o lobby em direção aos elevadores administrativos. Ela carregava o peso do mundo nos ombros curvados, os olhos vermelhos de quem chorou escondida no banheiro. 13 minutos para a reunião com Ricardo. Juliano tinha passado as últimas horas no telefone com Fernanda, sua assistente. As informações que ela descobrira eram explosivas. Ricardo desviava sistematicamente as gorjetas dos funcionários, alegando taxas administrativas inexistentes. Criava advertências falsas para ter poder de demissão. E o mais chocante, havia aberto uma empresa fantasma que prestava serviços ao hotel, faturando mensalmente valores que iam direto para sua conta pessoal. Era fraude, era abuso de poder, era crime, mas Juliano precisava de mais. Precisava que Ricardo se enforcasse completamente antes de apertar o nó. Às 17h03, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô, senhor? É o senhor que estava conversando com a Márcia hoje? A voz feminina era hesitante, nervosa.
Jéssica, a jovem funcionária do elevador. Sim, sou eu. O que aconteceu? O Ricardo trancou ela no escritório. A gente está ouvindo ele gritar daqui da copa. Ele está dizendo que vai demitir ela por conduta inadequada com o hóspede. Por favor, o senhor pode fazer alguma coisa. Ela precisa desse emprego. A mãe dela, eu sei. Juliano já estava caminhando em direção à área administrativa. Onde fica o escritório dele? Segundo subsolo, corredor C. Mas, senhor, ele não vai gostar de ser interrompido. Deixa comigo. Juliano desligou e acelerou o passo. Sua mente trabalhava rapidamente, calculando ângulos e estratégias. Ainda não podia revelar quem era. Não sem ter absolutamente todas as provas. Mas também não podia deixar Márcia ser destruída. O corredor C era estreito e mal iluminado, tão diferente das áreas luxuosas do hotel que parecia outro mundo. Juliano ouviu os gritos antes de ver a porta. Você acha que pode ficar seduzindo o hóspede para conseguir gorjeta? É isso? Não, senhor Ricardo. Eu só estava dando informação, eu juro. Mentirosa. Reúne vocês ali, sentadinhos, conversando como se fossem amiguinhos. Juliano não bateu. Simplesmente abriu a porta. Ricardo virou-se feito uma fera, o rosto vermelho de raiva. Márcia estava encurralada contra a parede, lágrimas escorrendo pelo rosto. Que raios! Quem deu permissão para você entrar aqui? Ricardo exigiu, mas sua voz vacilou ao reconhecer Juliano. Eu. Juliano entrou calmamente, fechando a porta atrás de si. Ouvi os gritos do corredor. Imaginei que fosse importante. Isso não é da sua conta. Saia daqui antes que eu chame segurança. Na verdade, é da minha conta, sim. Juliano tirou uma carteira do bolso, não sua identidade real, mas um cartão falso que havia preparado. Juliano Carvalho, inspetor de qualidade da Associação Brasileira de Hotelaria. Estou aqui fazendo uma avaliação surpresa do Imperium. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Inspector, eu não fui informado. Surpresa é exatamente a ideia. Juliano caminhou lentamente pelo escritório, notando tudo. O computador aberto com planilhas suspeitas, a garrafa de uísque caro na estante, o relógio Rolex sobre a mesa. E o que ouvi não foi nada animador. Um gerente geral gritando com uma funcionária, fazendo acusações sem base, criando um ambiente de trabalho hostil. Ele pausou, deixando as palavras penderem no ar. Isso vai muito mal no meu relatório. Ricardo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Ela estava... protocolo. Protocolo de que exatamente? Humilhar funcionários? Juliano virou-se para Márcia, que olhava atônita entre os dois homens. Senhorita, você poderia me contar sua versão? Sem medo. Este senhor aqui não pode fazer absolutamente nada contra você, enquanto eu estiver presente. Márcia hesitou, seus olhos buscando os de Juliano. Ele assentiu levemente, encorajando. Eu estava no meu intervalo. Um hóspede me fez uma pergunta sobre as instalações do hotel. Respondi educadamente, como fomos treinadas a fazer. Foi só isso. Treinadas a fazer, Juliano repetiu, olhando para Ricardo. Interessante. Então ela estava seguindo o protocolo correto de atendimento ao cliente. E você está punindo ela por isso? Não, Ela estava demorando tempo demais. No intervalo dela, Juliano cruzou os braços, que por lei trabalhista deve ser de no mínimo 1 hora para turnos acima de 6 horas. Quanto tempo de intervalo ela recebeu hoje? Silêncio mortal. 15 minutos, Márcia sussurrou. 15 minutos. Juliano deixou a decepção vazar em sua voz. Interessante. E quantas horas extras não pagas ela faz por semana? Eu não preciso responder. Ricardo começou, o suor se formando em sua testa. Não para mim, talvez. Mas vai precisar responder para o Ministério do Trabalho quando meu relatório chegar lá. Juliano virou-se para Márcia. Senhorita Oliveira, você está dispensada. Volte para casa. Com um pagamento integral do dia, é claro. Mas eu ainda tenho 3 suítes para limpar. Ela começou automaticamente. Não mais. Você já trabalhou 10 horas hoje. Vá para casa descansar. Márcia olhou para Ricardo esperando a explosão. Mas o homem estava pálido, imóvel, claramente calculando quanto problema aquele inspetor poderia causar. Pode ir, Márcia, Ricardo disse entre dentes. Ela saiu rapidamente, mas antes de fechar a porta, lançou um olhar para Juliano. Gratidão misturada com confusão. Quando ficaram sozinhos, Ricardo tentou recuperar algum controle da situação. Olha, Sr. Carvalho,
Acho que houve um mal-entendido. Eu dirijo este hotel com pulso firme, porque tenho que garantir excelência. Excelência? Juliano riu sem humor. As avaliações online deste hotel despencaram nos últimos meses. Reclamações sobre equipe desmotivada, ambiente hostil, falta de atenção. Isso é sua excelência? Funcionários hoje em dia são muito sensíveis. Qualquer cobrança eles já ficam chorando. Cobrança é diferente de abuso, Sr. Mendes. E pelo que vi hoje, você passou da linha há muito tempo. Juliano caminhou em direção à porta. Vou concluir minha avaliação nos próximos dias. Sugiro que reveja seus métodos, urgentemente. Ele saiu, deixando Ricardo afundado em sua cadeira, o rosto cinza de preocupação. Meia hora depois, Juliano estava no terraço de serviços do 10º andar. Uma área pequena e esquecida, com vista para a cidade e acesso restrito. Mas ele sabia todos os códigos, todas as senhas. Estava lá há 10 minutos quando ouviu passos hesitantes. Márcia apareceu na porta, ainda vestindo o uniforme. Seus olhos encontraram os dele, cheios de perguntas não formuladas. Como você sabia que eu estava aqui? Juliano perguntou, embora já soubesse a resposta. Jéssica me disse que o senhor costuma vir aqui à noite. Ela viu o senhor ontem. Márcia deu um passo cauteloso para dentro. Eu queria agradecer pelo que fez lá embaixo. Não precisa agradecer. Era o certo a fazer. Mas ninguém nunca... Sua voz falhou. Ninguém nunca ficou do meu lado antes. Ninguém nunca enfrentou ele por mim. Ela caminhou até a grade olhando para a cidade iluminada lá embaixo. O vento noturno bagunçou seus cabelos soltos. Ela havia tirado o coque. Você disse que é inspetor de hotelaria. Ela falou sem olhar para ele. Mas não é verdade, é? Juliano congelou. Por que acha isso? Porque inspetores não se hospedam em suítes de R$3.000 a diária. Porque você tem um Rolex no pulso que custa mais que 2 anos do meu salário. Porque a forma como você falou com Ricardo, ela finalmente o encarou. Era alguém acostumado a mandar, não a avaliar. Ela era mais observadora do que ele imaginara. Você está certa, ele admitiu cuidadosamente. Não sou inspetor, mas também não posso revelar quem realmente sou. Ainda não. Então quem é você? Alguém que está tentando consertar algo que está muito errado neste hotel. Ele se aproximou da grade, mantendo distância respeitosa. Alguém que não vai deixar Ricardo continuar destruindo pessoas como você. Márcia ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de uma emoção crua. Sabe o que é mais triste? Eu amava trabalhar aqui. Nos primeiros meses, eu acordava animada, orgulhosa do meu uniforme e do meu crachá. Pensava, eu trabalho no melhor hotel do Rio. E agora? Ela limpou uma lágrima que escapou. Agora eu acordo com dor no estômago, com medo, contando as horas até voltar para casa. Isso vai mudar, prometo. Como pode prometer isso? Você mal me conhece. Você tem razão. Eu mal te conheço. Juliano virou-se para encará-la completamente. Mas nos últimos 2 dias, vi mais caráter e dignidade em você do que na maioria das pessoas que cruzei na vida. Vi alguém que persevera mesmo quando tudo está contra ela. Alguém que se importa com a mãe, que tem orgulho do seu trabalho, que não perde a humanidade mesmo sendo tratada sem humanidade alguma. Márcia o olhava com os olhos brilhando, não de lágrimas, mas de algo mais profundo. Esperança, talvez. Por que você se importa? Ela sussurrou. Porque um homem rico, bem-sucedido, se importaria com uma faxineira. Porque você não é uma faxineira. Você é Márcia. E Márcia merece melhor do que isso. O silêncio que seguiu era carregado de eletricidade. Eles estavam próximos agora, apenas 1 metro separando-os. Eu nem sei seu nome verdadeiro, Márcia disse suavemente. Juliano. Meu nome é Juliano. Juliano. Ela testou o nome, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Obrigada, Juliano, por me ver quando ninguém mais via. Foi naquele momento, sob as estrelas raras que conseguiam competir com as luzes da cidade, que algo mudou irrevogavelmente entre eles. Não era apenas gratidão ou fascínio, era reconhecimento. 2 almas encontrando eco uma na outra. Juliano deu um passo para frente, Márcia não recuou. Seus rostos estavam próximos, respirações se misturando. O celular dela tocou, estilhaçando o momento. Márcia atendeu automaticamente. Mãe, o que foi? Agora, seu rosto empalideceu. Eu vou.
Já saio. Fica calma. Desligou com mãos trêmulas. Minha mãe, ela caiu. A vizinha ligou. Eu preciso ir. Vou com você. Não, você não precisa, Márcia. Juliano segurou gentilmente seu braço. Deixa eu ajudar. Por favor. Ela olhou para ele por um longo momento, toda sua resistência finalmente cedendo. Tá bom. O apartamento ficava em Madureira, a 40 minutos do hotel. Juliano dirigiu em silêncio, enquanto Márcia mordia as unhas. O telefone grudado na mão esperando novas notícias. Quando chegaram, o prédio de 3 andares com pintura descascada e escadas estreitas revelou uma realidade que Juliano conhecia apenas em números e estatísticas. Nunca tinha realmente visto. 3º andar, Márcia avisou já subindo apressada. Não tem elevador. O apartamento era minúsculo, sala e cozinha conjugadas. Um quarto que se via pela porta entreaberta, banheiro que provavelmente tinha menos de 3 metros quadrados. Mas estava limpo, organizado, com toques que mostravam carinho. Cortinas floridas remendadas, vasos com plantas na janela, fotos de família em porta-retratos simples. Dona Célia estava no sofá, o tornozelo enfaixado pela vizinha, uma senhora robusta que se apresentou como Edna. Mãe! Márcia ajoelhou-se ao lado dela. O que aconteceu? Ah, filha, que vergonha! Dona Célia, uma mulher de uns 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e mãos deformadas pela artrite, tentou sorrir. Escorreguei no banheiro. Besteira minha. A Edna já me ajudou, não precisava você vir correndo. Claro que precisava. Márcia examinou o tornozelo inchado. Isso tá roxo. A senhora precisa ir no hospital. Hospital? Com que dinheiro, filha? Eu dou um jeito no dinheiro. Foi quando Dona Célia notou Juliano parado na porta. Seus olhos se arregalaram. Márcia, você trouxe... Quem é esse rapaz? Um amigo, mãe. Ele me deu carona. Márcia olhou para Juliano com um misto de gratidão e embaraço. Boa noite, Dona Célia. Juliano entrou estendendo a mão. Sou Juliano, e se me permite, eu gostaria de levar a senhora ao hospital. Tem um carro esperando embaixo. Ah, não, moço, isso é muita gentileza. Dona Célia começou, mas Márcia a interrompeu. Mãe, que aceita. Por favor, a senhora precisa fazer raio-x. 20 minutos depois, estavam na emergência de um hospital particular em Copacabana. Márcia ficou pálida ao ver o lugar. Tapetes limpos, ar-condicionado, recepcionistas educadas. Juliano, a gente não pode pagar isso aqui. Não se preocupa. Ele já estava na recepção, cartão de crédito na mão. Está coberto. Eu vou te pagar de volta. Cada centavo, eu juro. Ele virou-se segurando gentilmente seus ombros. Márcia, não é empréstimo. É presente. Sua mãe precisa de cuidado. E você precisa de paz de espírito. Deixa eu fazer isso. Por favor. As lágrimas que ela vinha segurando o dia todo finalmente caíram. Ali, no meio da recepção iluminada, longe do hotel e de Ricardo e de toda a pressão, Márcia desabou. Juliano a envolveu em um abraço sem pensar. Ela se agarrou a ele, como quem se afoga e finalmente encontra uma tábua de salvação. Por que você está fazendo isso? Ela soluçou contra seu peito. Por que está sendo tão bom comigo? Porque sou dono do hotel onde você sofre todos os dias, ele pensou. Porque falhei em proteger você e todos os outros. Porque preciso consertar isso. Mas o que disse foi, porque você merece. Simples assim. 2 horas depois, Dona Célia estava com o tornozelo enfaixado profissionalmente, analgésicos prescritos e orientações médicas. Entorse grau 2. Nada quebrado, mas precisaria de repouso por 10 dias. No carro de volta, Márcia estava quieta, processando tudo. Juliano quebrou o silêncio quando pararam em um sinal. 10 dias de repouso significa que ela vai precisar de ajuda em casa. Eu dou conta. Vou sair cedo do hotel, voltar no intervalo. Márcia parou, percebendo a impossibilidade. Ricardo nunca permitiria. E se você não precisasse voltar? Ela o encarou confusa. Como assim? E se você pudesse tirar uns dias de folga? Cuidar da sua mãe sem preocupação? Juliano, isso não existe no meu mundo. Funcionária da limpeza não tira folga. A gente trabalha doente, trabalha ferido, trabalha até cair. Porque se não trabalhar, outro toma seu lugar no dia seguinte. A amargura na voz dela cortou como uma faca. Confia em mim, foi tudo que ele disse. Quando chegaram em Madureira, Edna tinha preparado chá e estava fazendo companhia para Dona Célia.
Juliano ajudou a acomodar a senhora no sofá-cama que Márcia improvisou. Moço, eu não sei como agradecer. Dona Célia segurou sua mão com força surpreendente. Que Deus abençoe você e sua família. Fique bem, Dona Célia, e não hesite em ligar se precisar de qualquer coisa. Ele deixou um cartão, não o do hotel, mas um pessoal com apenas seu número. Qualquer coisa mesmo. Na porta, Márcia o acompanhou. O corredor estreito do prédio cheirava a comida caseira e mofo. Eu não sei o que dizer, ela começou, mas ele a interrompeu. Não precisa dizer nada, só cuida da sua mãe. Não se preocupa com o hotel amanhã. Ricardo vai me matar se eu faltar. Deixa Ricardo comigo. Havia algo na forma como ele disse isso, uma autoridade absoluta, uma certeza, que fez Márcia entender que Juliano era muito mais do que aparentava. Quem você é de verdade? Ela perguntou mais uma vez. Juliano sorriu. Alguém que vai garantir que você nunca mais tenha medo de ir trabalhar. Ele se inclinou e beijou sua testa suavemente, um gesto protetor, quase fraternal. Mas a eletricidade que passou entre eles não tinha nada de fraternal. Boa noite, Márcia. Boa noite, Juliano. No caminho de volta ao hotel, Juliano fez uma ligação. Fernanda, preciso que você faça algo para mim. 1h da manhã. O que você precisa? Quero todos os documentos trabalhistas de Ricardo Mendes. Cada contrato, cada relatório de despesas, cada transação bancária relacionada ao hotel. E quero o nome do advogado trabalhista mais agressivo do Rio de Janeiro. Juliano, você vai fazer o que eu acho que vai fazer? Eu vou fazer o que deveria ter feito há 6 meses. Vou limpar minha casa. 7h23 da manhã seguinte. Ricardo Mendes chegou no hotel com um sorriso satisfeito. Tinha passado a noite planejando como se livrar de Márcia permanentemente. Aquele inspetor não ia estar lá para sempre. E quando saísse, ele finalizaria a demissão com uma acusação de roubo. Já tinha até preparado as evidências. Foi direto para o 12º andar. O carrinho de Márcia não estava no corredor. Jéssica! Ele berrou ao ver a jovem funcionária. Onde está a Márcia? Não sei, senhor Ricardo. Ela não veio hoje. O rosto dele ficou vermelho. Não veio? Sem avisar? Sem justificativa. Ele puxou o celular. Isso é abandono de emprego. Ela está demitida. Na verdade, ela está de licença médica. Ricardo virou-se. Juliano estava ali, recostado na parede, braços cruzados. O quê? Que licença médica? A mãe dela sofreu um acidente. Márcia vai ficar de licença pelos próximos 7 dias para cuidar dela. Remunerada, obviamente. Quem autorizou isso? Eu sou o gerente daqui. Eu autorizei. Juliano caminhou lentamente em direção a ele. E antes que você pergunte com que autoridade, deixe eu esclarecer uma coisa. Ele tirou algo do bolso. Um crachá diferente. Não de hóspede. Não de inspetor. Juliano Fasano, proprietário. Grupo Fasano Hotelaria. O sangue drenou completamente do rosto de Ricardo. Você é... O dono, sim. Juliano sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Era gelo puro. Surpreso. Eu também fiquei surpreso ao descobrir que meu gerente geral é um ladrão, um abusador e um criminoso. Eu posso explicar? Não precisa. Já tenho todas as explicações que preciso. Juliano acenou. 2 seguranças surgiram de trás dele, junto com uma mulher de terno que Ricardo reconheceu, a advogada do hotel. Ricardo Mendes, você está demitido por justa causa. Processo trabalhista, criminal e civil serão iniciados ainda hoje. Segurança vai acompanhá-lo até seu escritório para recolher seus pertences pessoais. Você tem 15 minutos. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Você tinha direitos. Até cometer fraude, desvio de verbas e assédio moral sistemático. Juliano deu um passo mais perto e Ricardo recuou instintivamente. Cada gorjeta que você roubou, cada hora extra que não pagou, cada funcionário que humilhou, está tudo documentado. E eu vou garantir, pessoalmente, que você responda por cada centavo, cada lágrima, cada noite de sono perdida que causou. A crueldade fria na voz de Juliano era aterrorizante. Ricardo tentou dizer algo, mas as palavras morreram em sua garganta. Tá, Ricardo. Juliano chamou quando os seguranças começaram a escoltá-lo. Nunca mais trabalhe em hotelaria. Vou garantir pessoalmente
Que seu nome seja lama em cada grupo, associação e empresa do setor. Você destruiu a reputação do meu hotel. Agora eu vou destruir a sua. Quando Ricardo desapareceu pelo corredor, Jéssica e outros funcionários que haviam testemunhado tudo começaram a aplaudir. Devagar no início, depois mais forte. Juliano virou-se para eles, o rosto suavizando. Reunião geral. Todos os funcionários. Refeitório. 1 hora. Ninguém será punido por estar lá. Na verdade, presença é obrigatória. O refeitório dos funcionários estava lotado. 140 pessoas apertadas em um espaço feito para 80. Ninguém faltou. Todos sabiam que algo grande estava acontecendo. Juliano entrou às 9h em ponto. Não usava terno, propositalmente. Calça jeans, camisa branca simples, sem ostentação. Precisava ser visto como humano, não como patrão distante. Bom dia a todos. Meu nome é Juliano Fasano e eu sou o dono deste hotel. Murmúrios percorreram a sala. Alguns já sabiam, outros estavam descobrindo agora. Sei que muitos de vocês estão confusos, talvez com raiva. Onde esse cara estava enquanto a gente sofria? É uma pergunta justa. Ele respirou fundo. A resposta é longe demais, confiando demais e falhando completamente em proteger vocês. Dona Cleusa, a senhora da limpeza, levantou a mão timidamente. O senhor sabia o que o Ricardo estava fazendo? Não. E isso não me absolve de nada. Eu deveria saber. Era minha responsabilidade saber. Juliano caminhou entre as mesas. Mas agora eu sei. Tudo. Os desvios de gorjeta, as horas extras não pagas, as humilhações, as ameaças. E vocês têm minha palavra. Isso acabou. E como a gente sabe que o próximo gerente não vai ser igual? Um homem da manutenção perguntou, ceticismo claro na voz. Porque vocês vão me ajudar a escolher. E porque vamos implementar mudanças estruturais. Juliano acenou para a advogada. A doutora Patrícia vai explicar. A mulher levantou-se. Primeira mudança. Canal direto de denúncias anônimas investigado por empresa externa. Segunda. Auditoria mensal das gorjetas por comitê de funcionários. Terceira. Representantes eleitos de cada setor com acesso direto ao Sr. Fasano. Quarta. Juliano continuou. Todo centavo desviado pelo Ricardo será devolvido. Com correção e juros. Vocês receberão isso nos próximos 30 dias. O silêncio era absoluto. Quinta mudança. Programa de qualificação profissional. Qualquer funcionário que quiser estudar terá bolsa integral paga pelo hotel. Hotelaria, administração, o que for. Com horários flexíveis para assistir aulas. Jéssica começou a chorar. Depois Dona Cleusa. Em pouco tempo, metade do refeitório tinha lágrimas nos olhos. Sexta e última mudança. Juliano sentiu a própria voz falhar. 14º salário no final do ano. Fixo. Não é bônus por desempenho, não tem condição. É reconhecimento por tudo que vocês aguentaram e continuaram trabalhando com dignidade. Alguém começou a bater palmas. Depois outro. Depois todos estavam de pé, aplaudindo, alguns abraçando-se. Juliano deixou as lágrimas escorrerem sem vergonha. Às 11h, ele estava na frente do prédio em Madureira. Subiu os 3 andares sem elevador, o coração batendo acelerado. Não era nervosismo pelos degraus, era pelo que precisava contar. Márcia abriu a porta já falando. Você não vai acreditar. Jéssica me ligou dizendo que o Ricardo foi demitido, que o dono do hotel apareceu e... Ela parou realmente olhando para ele, para o crachá que ele ainda usava no pescoço. Seus olhos leram as palavras. 1 vez, 2 vezes. Não. A voz dela saiu num sussurro. Não. Márcia, deixa eu explicar. Você é o dono? Ela gritou recuando. Você... Todo esse tempo, você mentiu para mim. Eu não menti, eu apenas não revelei. É a mesma coisa. Lágrimas de raiva escorriam pelo rosto dela. Você me deixou abrir meu coração, contar minha vida, chorar na sua frente, e o tempo todo você era... Eu era alguém tentando entender o que estava errado no meu hotel. Kaister Tyson no seu hotel. Ela jogou as mãos para o alto. Você fala como se fosse um objeto. São pessoas, Juliano. Pessoas que você abandonou com aquele monstro. A acusação doeu mais do que qualquer coisa que Ricardo poderia ter dito. Você tem razão. Eu abandonei. Eu confiei quando deveria ter verificado. Eu falhei com você e com todos os outros. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Ele deu um passo cauteloso em direção a ela. Mas eu estou aqui agora.
tentando consertar. Consertar. Ela riu sem humor. Você acha que pode consertar 2 anos de humilhação? 2 anos de terror. De não saber se eu ia ter emprego no dia seguinte, de ouvir minha mãe chorar porque não tínhamos dinheiro nem para comida? Não, eu não posso consertar o passado. Mas posso mudar o futuro. Meu futuro não te pertence. Márcia estava tremendo de raiva. Você não pode simplesmente aparecer com seu dinheiro e suas promessas e achar que isso resolve tudo. Eu sei que não resolve. Mas, Márcia, por favor, me escuta. Eu confiei em você. O grito ecoou pelo corredor estreito. Eu abri meu coração para você, achando que você entendia, e você estava me usando para coletar informações como se eu fosse uma informante. Não foi assim. Então como foi? Ela o encarou, o peito subindo e descendo rapidamente. Me explica, Juliano. Me explica como eu devo me sentir, sabendo que o homem que eu estava começando a... Sua voz quebrou completamente. O silêncio que seguiu era denso, sufocante. Você estava começando a quê? Juliano perguntou suavemente. Márcia cobriu o rosto com as mãos. Não importa. Não importa mais. Importa para mim. Ele se aproximou devagar. Márcia, olha para mim. Por favor. Ela baixou as mãos lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto manchado de lágrimas. Eu nunca quis te machucar. E tudo que eu senti por você, tudo que eu ainda sinto, não tem nada a ver com o hotel, com o trabalho, com nada disso. Juliano segurou gentilmente seus ombros. Você me fez questionar tudo na minha vida. Me fez ver que eu estava construindo um império, mas perdendo a humanidade no processo. Você me mostrou o que realmente importa. Palavras bonitas, ela sussurrou. Mas como eu sei que são verdadeiras? Porque eu vou passar o resto do tempo que você me der provando. Ele limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. E se você nunca quiser me ver de novo, eu vou respeitar. Mas antes preciso que você saiba de uma coisa. O quê? Nos últimos 3 dias eu não dormi direito pensando em você. No seu sorriso quando falava da mãe. Na forma como seus olhos brilhavam quando você falava dos seus sonhos. Na força que você tinha mesmo quando tudo estava desmoronando. Ele fez uma pausa. Eu me apaixonei por você, Márcia. Não pela funcionária, não pela vítima, mas por você. Pela mulher incrível que continua de pé quando tudo conspira para te derrubar. Márcia fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo. Você não me conhece de verdade. Então me deixa conhecer. Me dá essa chance. Eu não sei se consigo confiar de novo. Eu sei. E vou ter que ganhar essa confiança. Mas, Márcia... Ele esperou até que ela abrisse os olhos. Eu não vou desistir de você. Mesmo que leve meses, anos. Eu não vou desistir. Do interior do apartamento, a voz fraca de Dona Célia chamou. Filha, tá tudo bem aí fora? Márcia limpou o rosto rapidamente. Tá sim, mãe. Já vou. Ela olhou de volta para Juliano. Você precisa ir. Posso voltar? Amanhã? Depois de amanhã? Eu não sei. Preciso pensar. Tudo bem. Vou esperar o tempo que você precisar. Ele começou a descer as escadas, mas parou no primeiro degrau. Ah, Márcia. Aquela vaga no programa de bolsas que anunciei hoje, a primeira é sua. Se quiser. Sem compromisso, sem obrigação de voltar ao hotel só, porque você merece ter a chance de realizar seus sonhos. Antes que ela pudesse responder, ele desceu, deixando-a sozinha, com seus pensamentos confusos e seu coração partido em pedaços que ela não sabia como juntar. Dentro do apartamento, Márcia encostou-se na porta fechada e deslizou até o chão. Filha, Dona Célia chamou do sofá. Vem aqui. Márcia arrastou-se até a sala, sentando-se no chão ao lado da mãe. Ele te contou, não contou? Dona Célia acariciou seus cabelos. Quem ele realmente é? A senhora sabia. Filha, ontem à noite, enquanto você dormia, eu fiquei acordada pensando. Aquele moço não era um simples amigo. A forma como ele pagou o hospital sem pestanejar, a autoridade na voz dele, o jeito que olhava para você. Ela sorriu tristemente. Eu sabia que tinha mais coisa. Ele é o dono do hotel, mãe. O dono! E eu? Eu contei para ele tudo. Reclamei do trabalho, chorei e ele nunca disse. Ele estava investigando, não estava? Tentando descobrir o que estava errado. Sim, mas você se sentiu traída. Dona Célia segurou o rosto da filha entre as mãos deformadas. Márcia, olha nos meus olhos. Aquele homem olha para você como seu pai olhava para mim.
Com respeito, com admiração, com amor. Mãe, não... Deixe eu terminar. Você passou 2 anos no inferno daquele hotel. 2 anos. E eu vi você definhar um pouco mais a cada dia. Vi você perder o brilho nos olhos, a alegria no sorriso. E em 3 dias ao lado desse homem eu vi minha filha voltar. Lágrimas escorriam pelo rosto envelhecido. Ele pode ter mentido sobre quem era, mas não mentiu sobre se importar com você. Isso eu sei, como pode ter certeza. Porque homens como ele não perdem tempo com gente como a gente, filha. A não ser que seja real, a não ser que seja verdadeiro. Márcia abraçou a mãe, chorando silenciosamente. Seu coração era um campo de batalha entre raiva e esperança, entre medo e desejo. Lá fora, sem que ela soubesse, Juliano estava parado na calçada olhando para a janela do 3º andar, rezando para que Márcia lhe desse uma segunda chance. Porque pela primeira vez na vida, ele havia encontrado algo que dinheiro nenhum poderia comprar, que agora poderia ter perdido antes mesmo de realmente ter tido. 3 dias se passaram. Márcia não atendia ligações, não respondia mensagens. Juliano respeitou o espaço dela, mas cada hora longe era uma tortura. No hotel as mudanças eram visíveis. Novo gerente interino, Paulo, o antigo gerente que Ricardo havia expulsado. Sorrisos genuínos nos corredores, funcionários trabalhando com leveza que não tinham há meses, mas Juliano estava vazio. Você precisa dar tempo a ela, Fernanda disse ao telefone. Ela passou por um trauma. Descobrir que você mentiu, mesmo que com boas intenções. Eu sei. Juliano esfregou o rosto cansado. Mas e se ela nunca me perdoar? Então você aprende a viver com isso. Mas algo me diz que não vai chegar a esse ponto. Na quinta-feira à noite, Juliano estava no terraço de serviço, o lugar onde quase a beijara, quando ouviu passos. Virou-se. Márcia estava ali, usando roupa comum, não o uniforme. Cabelos soltos, sem maquiagem, olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Oi, ela disse baixinho. Oi. Ele não se atreveu a se mover, com medo de assustá-la. Eu vim devolver isso. Ela estendeu um envelope. É o dinheiro do hospital. Peguei emprestado com a Edna, vou pagar ela aos poucos, mas... Márcia, não. Eu preciso devolver. Não posso. Não posso te dever nada. Você não me deve nada. Nunca deveu. Ele deu um passo cauteloso. Mas se isso te faz sentir melhor, doe para alguma instituição. Só não me devolve como se fosse uma transação comercial. Por favor. Ela baixou o envelope lentamente. Por que você me escolheu? Como assim? De todos os funcionários, por que você focou em mim? Por que se importou especificamente comigo? Juliano respirou fundo. Honestamente, no início foi acaso. Eu te ouvi no telefone. Vi o Ricardo te humilhando. Mas depois eu vi quem você realmente é. E não consegui parar de ver. Eu não sou especial, Juliano. Sou só mais uma. Você é extraordinária. E o fato de não perceber isso só te torna mais incrível. Ele se aproximou devagar. Márcia, eu entendo se você não conseguir me perdoar. Entendo se nunca mais quiser me ver. Mas eu precisava que você soubesse que esses dias com você foram os mais reais da minha vida inteira. Ela olhou para ele com olhos brilhando. Eu tô com raiva de você. Eu sei. Mas também tô sentindo sua falta. E isso me deixa com mais raiva ainda. Um sorriso pequeno tocou os lábios dele. Posso fazer algo para resolver isso? Pode ser honesto comigo. Completamente honesto. Sem mentiras, sem omissões, sem jogos. Prometo, tudo o que você quiser saber. Márcia sentou-se no chão frio do terraço, encostando-se na grade. Juliano sentou-se ao lado dela, mantendo distância respeitosa. Por que você escolheu hotelaria? Ela perguntou. Meu avô tinha uma pousada em Gramado. Quando eu era criança, passava férias lá. Ele dizia que hotel não era sobre luxo, era sobre fazer as pessoas se sentirem acolhidas. Quando ele morreu, deixou a pousada para mim. Eu tinha 22 anos, nenhuma experiência, mas uma vontade louca de honrar a memória dele. E virou isso tudo. Virou. Mas no processo, perdi o que ele me ensinou. Comecei a focar em números, em expansão, em lucro. Esqueci que cada número era uma pessoa. Até você me lembrar. Márcia ficou em silêncio, processando. O que você quer de mim, Juliano? De verdade? Quero te conhecer. Não a funcionária, não a filha dedicada, mas a Márcia. Quero saber o que te faz rir, o que te assusta,
Quais seus sonhos idiotas que você nem conta pra ninguém? Ele virou-se para encará-la. E quero que você me conheça de verdade também. Com todos os defeitos, todas as falhas. Isso assusta. Eu sei, me assusta também. Ela finalmente o olhou. Não vai ser fácil. Eu venho de um mundo completamente diferente do seu. As pessoas vão julgar, vão falar, que falem. Seus amigos, sua família. Não tenho muitos amigos verdadeiros. E minha família? Ele suspirou. São só eu e minha mãe que vai te amar assim que te conhecer. E se não der certo? E se descobrirmos que somos muito diferentes? Aí a gente lida com isso quando chegar lá, mas Márcia... Ele segurou gentilmente sua mão. Eu prefiro tentar e falhar do que passar o resto da vida me perguntando, e se? As lágrimas voltaram aos olhos dela. Eu tô com tanto medo. Eu também. Mas talvez a gente possa ter medo junto. Márcia riu através das lágrimas. Isso foi a coisa mais brega que você já disse. Tenho muitas outras guardadas. Ela apertou a mão dele. Devagar, tá? Eu preciso de tempo para confiar de novo. Todo o tempo do mundo. E você vai ter que me levar em um date de verdade. Não reuniões secretas em terraço. Já tenho 3 opções planejadas. Já planejou? Ela arqueou a sobrancelha. É esperançoso, não presunçoso. Márcia riu de verdade pela primeira vez. O som era música para os ouvidos dele. Então, a gente tá tentando isso? Ela perguntou. Se você quiser, eu quero. Acho que quero, talvez. Ela fez uma careta. Isso é confuso. Bem-vinda ao clube. Ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhando a cidade, até que Márcia teve que voltar para casa cuidar da mãe. Mas quando se despediram, havia algo diferente. Uma promessa silenciosa de recomeço. No dia seguinte, Juliano chegou no apartamento em Madureira às 10 horas, com café da manhã completo de uma padaria cara de Copacabana. Dona Célia abriu a porta, os olhos arregalados. Moço, o que é tudo isso? Bom dia, Dona Célia, trouxe café. Espero que não se importe. Importe. Entre, entre! Ela riu, abrindo espaço. Márcia saiu do quarto em pijamas, os cabelos bagunçados, sem maquiagem. Ao vê-lo, congelou. Você trouxe pão de queijo? Mineiro legítimo. E pastel de Belém e café coado. E... Ele trouxe meio Rio de Janeiro, filha. Dona Célia completou, já atacando um croissant. Tomaram café juntos, os 3. Dona Célia contando histórias da infância de Márcia, Márcia morrendo de vergonha, Juliano rindo genuinamente pela primeira vez em dias. Foi simples. Foi perfeito. Foi real. Quando Dona Célia cochilou no sofá depois do café, Márcia levou Juliano para a pequena varanda. Apenas 1 metro quadrado com vista para o varal da vizinha. Obrigada por hoje, ela disse. Minha mãe adorou. Ela é incrível. Dá para ver de onde você tirou a força. Márcia encostou-se nele, um movimento pequeno, mas significativo. Juliano a envolveu com o braço, e ela apoiou a cabeça em seu ombro. Isso é estranho, ela murmurou. O quê? Sentir tanta paz com alguém que há uma semana eu nem conhecia de verdade. Talvez você me conhecesse, só não sabia meu nome completo. Filosofia barata. É o que tenho a oferecer. Ela riu baixinho. Mentiroso. Você tem muito mais que isso. Ah, é? Como o quê? Pão de queijo mineiro. Ele a apertou mais contra si. Isso eu posso garantir para o resto da vida. As palavras ficaram suspensas no ar. Resto da vida. Ambos perceberam o peso delas. Mas nenhum recuou. 2 semanas depois, Márcia voltou ao hotel. Não como faxineira. Como trainee de gestão hoteleira com bolsa integral para a faculdade noturna que começaria no mês seguinte. O primeiro dia foi estranho. Ex-colegas não sabiam como agir. Alguns felizes, outros com inveja mal disfarçada. Deve ser bom namorar o patrão. Carla, uma recepcionista, sussurrou alto o suficiente para Márcia ouvir. Márcia sentiu o rosto queimar, mas seguiu em frente. Juliano a avisara que isso aconteceria. À noite, ele a esperava no estacionamento. Como foi? Difícil. Mas vou aguentar. Ela entrou no carro. Para onde vamos? Surpresa. 20 minutos depois pararam em frente a um restaurante elegante em Ipanema. Márcia olhou sua roupa simples. Juliano, eu não tô vestida para isso. Você tá perfeita. Dentro, o maître os guiou para uma mesa reservada. Márcia tentou ignorar os olhares curiosos. O bilionário Juliano Fasano com uma mulher desconhecida. No meio do jantar, um casal se aproximou.
O homem, 50 e poucos anos, terno caríssimo. Fazano, que surpresa! Ele estendeu a mão, olhando brevemente para Márcia com curiosidade. Não sabia que estava de volta ao Rio. Almeida, Juliano apertou a mão sem entusiasmo. Esta é Márcia Oliveira. Márcia Fernando Almeida, concorrente. Concorrente e amigo, espero. Fernando sorriu, mas o olhar para Márcia era avaliativo. Prazer, senhorita. Você trabalha com hotelaria também? Estou aprendendo. Márcia manteve a voz firme. Ah, trainee. Excelente. Juliano sempre teve olho para talentos. O tom era educado, mas condescendente. Quando o casal saiu, Márcia baixou o garfo. Eu não pertenço a esse mundo. Você pertence a qualquer mundo que escolher. Juliano, seja realista. Você viu como ele me olhou? Como se eu fosse uma curiosidade temporária. Eu vi, e não me importo com o que ele pensa. Mas eu me importo. Eu me importo que as pessoas olhem para você e pensem que eu tô aqui pelo dinheiro, pela posição. As pessoas vão pensar o que quiserem, independente do que fizermos. Ele segurou sua mão sobre a mesa. A única opinião que importa é a nossa. E quando sua mãe me conhecer, sua família, minha mãe vai te adorar. E não tenho mais família relevante. Ele fez uma pausa. Márcia, você tá querendo uma desculpa para sair correndo? Não, eu tenho medo de não ser suficiente. De você acordar um dia e perceber que pode ter alguém mais adequada. Adequada? Juliano quase riu. Márcia, eu passei anos saindo com mulheres adequadas, ricas, educadas da sociedade. E sabe o que descobri? Eram vazias, calculistas, interessadas no sobrenome, não na pessoa. E você acha que eu sou diferente só porque sou pobre? Eu acho que você é diferente porque é real. Porque não tem medo de me confrontar, de me mostrar quando eu tô errado, de ser vulnerável. Ele apertou a mão dela. E porque quando você me olha, você me vê, não minha conta bancária. Lágrimas brilhavam nos olhos dela. Isso ainda me assusta. Bom, significado que é importante, que é real. Voltaram ao apartamento dele, ela nunca tinha visto. Quando entraram no duplex com vista panorâmica, Márcia riu nervosamente. Isso é maior que meu prédio inteiro. É grande demais, vazio demais. Ele a puxou para o sofá, mas fica melhor quando você está aqui. Ficaram conversando até tarde. Sobretudo, infância, medos, sonhos absurdos. Quando Márcia adormeceu no ombro dele, Juliano apenas a abraçou, sentindo algo que nunca sentira. Estar em casa. Uma semana depois, Márcia encontrou Juliano visivelmente nervoso. O que foi? Minha mãe quer te conhecer. Jantar, hoje à noite. Hoje? Juliano. Ela foi insistente. E eu já falei tanto de você que ela tá curiosa. A casa da mãe dele, em Santa Teresa, era elegante, mas acolhedora. Helena Fazano, 70 anos, abraçou Márcia antes mesmo das apresentações formais. Então você é a moça que mexeu com meu filho. Finalmente. O jantar foi surpreendentemente fácil. Helena queria saber tudo. Não sobre trabalho ou dinheiro, mas sobre Márcia. Seus gostos, sua família, seus sonhos. Minha mãe era empregada doméstica. Helena disse de repente. Trabalhou a vida inteira em casas de ricos. Eu cresci vendo como tratavam ela, como se fosse invisível. Seus olhos encontraram os de Márcia. Quando Juliano me contou sobre você, sobre o que estava acontecendo no hotel, eu disse, finalmente ele está enxergando o que importa. Mãe, Juliano começou, mas ela o interrompeu. Márcia, meu filho pode ser teimoso e às vezes cego para as coisas óbvias, mas quando ele ama de verdade. E ele te ama. Qualquer um com olhos vê isso. Márcia sentiu o coração acelerar. Eles nunca tinham dito a palavra. Amor. Na saída, Helena abraçou Márcia forte. Você é bem-vinda nessa família, sempre. No carro, silêncio. Juliano dirigia olhando fixamente para a frente. Sua mãe é incrível, Márcia disse finalmente. Ela tá certa, sabe? Sobre? Ele parou o carro em um mirante com vista para a cidade. Virou-se para ela. Eu te amo, Márcia. Completamente, irrevogavelmente. E sei que é rápido, sei que é intenso, mas eu não consigo mais fingir que não sinto. As lágrimas escorreram antes que ela pudesse contê-las. Eu também te amo. E isso me apavora porque eu nunca senti nada assim. Nunca achei que pudesse sentir. Eles se beijaram ali no carro parado, a cidade brilhando abaixo deles,
2 mundos finalmente se tornando um. No dia seguinte, Márcia acordou com náuseas terríveis. Achou que fosse nervosismo da faculdade, que começaria em 2 dias. Mas as náuseas continuaram. Por 1 semana. Dona Célia notou primeiro. Filha, quando foi sua última menstruação? Márcia congelou. Contou mentalmente. 2 semanas de atraso. Não pode ser. Faz o teste. 3 testes. Todos positivos. Márcia estava grávida. Sentou-se no chão do banheiro minúsculo, o teste na mão tremendo, e chorou. De medo, de alegria, de pânico absoluto. Como contar para Juliano? Eles mal tinham começado. Ele ia achar que era armação, que ela queria prendê-lo, mas ela sabia que precisava contar. Logo, marcou um jantar. No terraço do hotel, o lugar onde tudo começara. Quando ele chegou, notou imediatamente que algo estava errado. Márcia, o que foi? Eu preciso te contar uma coisa. E você pode ficar com raiva. Pode achar que eu planejei, mas eu juro que não. Você está me assustando. Ela respirou fundo, mãos tremendo. Eu tô grávida. O silêncio que seguiu foi interminável. Juliano a encarou processando. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar. Você tá grávida? De verdade? De verdade. Eu sei que não planejamos, que é cedo demais, que... Ele a puxou em um abraço tão forte que tirou o ar dela. Nós vamos ter um bebê. Márcia, nós vamos ter um bebê. Você não tá com raiva? Com raiva? Eu nem tenho palavras. Ele a segurou pelo rosto, olhando fundo em seus olhos. Casa comigo. O quê? Dá casa comigo. Não porque você tá grávida. Porque eu não quero passar um dia da minha vida sem você. Porque você me fez completo. Juliano se ajoelhou ali mesmo, tirando uma caixinha do bolso. Ele a carregava há dias, esperando o momento certo. Márcia Oliveira, você quer casar comigo? Ela chorava e ria ao mesmo tempo. Sim. O beijo foi entrecortado por lágrimas e risos. Abaixo no hotel, funcionários que observavam pela janela começaram a aplaudir. 1 ano e meio depois, o Hotel Imperium brilhava sob o sol do Rio. Mas não era um dia comum. Era dia de inauguração da Fundação Márcia Fasano para qualificação profissional. No Salão Nobre, 50 funcionários de hotéis de todo o Brasil recebiam bolsas integrais de estudo. Ex-faxineiras, recepcionistas, cozinheiros, todos com histórias parecidas com a de Márcia. Ela estava no palco, 6 meses de gravidez do 2º filho ao lado de Juliano. A pequena Helena, de 1 ano, dormia nos braços da avó Célia na primeira fileira. Quando entrei neste hotel pela primeira vez há 3 anos, eu era apenas mais uma entre dezenas de funcionários invisíveis. Márcia falou no microfone, voz firme. Pessoas que trabalhavam 12 horas por dia, sem que ninguém soubesse seus nomes, sem que ninguém se importasse com seus sonhos. Jéssica, Dona Cleusa e outros ex-colegas estavam presentes, muitos já formados em hotelaria, agora trabalhando em cargos de gestão. Esta fundação existe porque um homem decidiu enxergar. Decidiu que lucro sem humanidade não vale nada. E decidiu que cada pessoa merece dignidade e oportunidade. Ela olhou para Juliano, olhos brilhando. Mas mais que isso, existe porque todas as Márcias, Jéssicas, Cleusas deste país merecem ter suas histórias mudadas. Os aplausos ecoaram pelo salão. Depois da cerimônia no terraço, agora reformado e batizado de Terraço dos Sonhos, a família se reuniu. Quem diria, né, filha? Dona Célia, agora com tratamento adequado e artrite controlada, segurava a neta. Daquela faxineira chorando no telefone para isso tudo. A faxineira continua aqui, mãe. Só com mais recursos agora. Márcia sorriu. Juliano a envolveu por trás, mãos protetoras sobre a barriga. E mais teimosa também. Teimosa é a palavra educada. Helena Fasano se juntou a eles. Eu diria determinada. Assim como a neta dela. Ela fez cócegas na bebê, que deu uma risadinha. Paulo, agora gerente-geral oficial, aproximou-se. Márcia, aqueles currículos que você pediu, separei os 20 finalistas. Todos com histórias difíceis, todos merecendo chance. Ótimo, segunda-feira a gente avalia. Ela já estava planejando a próxima turma. Você nunca para, né? Juliano a virou para encará-lo. Aprendi com você. Um hotel por vez, uma vida por vez. Ela tocou seu rosto. Aliás, sobre aquele projeto em Salvador... Márcia Fasano, você está grávida de 6 meses. Salvador pode esperar. Fasano. Ela testou o sobrenome ainda se acostumando mesmo após 1 ano de casada. Ainda soa estranho,
Melhor acostumar, porque você vai carregar esse nome pro resto da vida. Ele beijou sua testa. Promessa ou ameaça? Ambos. Do outro lado do terraço, Jéssica, agora supervisora de eventos, organizava o pequeno coquetel de comemoração. Ela havia sido a primeira bolsista da fundação, formando-se em tempo recorde. Márcia, ela acenou. Vem ver o que a gente preparou. No centro do salão, um painel de fotos. A evolução do hotel, dos funcionários da fundação. Mas no centro, uma foto específica. Márcia em seu primeiro dia como faxineira, 3 anos atrás. Olhos esperançosos. Para nunca esquecermos de onde viemos, Jéssica explicou emocionada. Márcia abraçou a amiga, as duas chorando. À noite em casa, o duplex que Márcia agora considerava lar, ela colocava Helena para dormir quando Juliano entrou no quarto. Lembra daquele dia no terraço, quando você disse que tinha medo de não ser suficiente? Lembro. Ela acariciava os cabelos da filha. Você é tudo. Tudo que eu não sabia que precisava. Tudo que eu não sabia que faltava. Ele se ajoelhou ao lado do berço. Você salvou mais que um hotel, Márcia. Você salvou a mim. Melodramático hoje? Honesto, sempre. Ela passou a mão por seus cabelos. Eu também te amo, seu bobo. Agora vem, tenho coisas importantes para discutir. Importantes? Nome do bebê. Você quer Pedro? Mas eu tô pensando em Mateus. Márcia, a gente tem 3 meses para decidir. 3 meses passam rápido. Lembra como foi com a Helena? Eles saíram do quarto discutindo nomes, planejando o futuro. Na sala, as luzes da cidade piscavam através da janela. No criado mudo, o crachá antigo de Márcia, Márcia Oliveira, limpeza, estava emoldurado. Ao lado seu novo, Márcia Fazano, diretora da fundação. E ao lado desse um terceiro quadro. Uma foto daquela primeira noite, capturada por uma câmera de segurança que Juliano requisitara do arquivo. Márcia no corredor, telefone na mão, ombros curvados. Embaixo uma placa, onde tudo começou, onde tudo mudou. Cena final. 3 anos após aquele telefonema, Márcia estava de volta ao 12º andar. Mas dessa vez, guiando um grupo de novos funcionários em seu primeiro dia. Este corredor, ela apontou, foi onde eu tive meu pior dia. E, curiosamente, também onde tive o começo do melhor dia da minha vida. Os jovens ouviam atentos. Vocês vão ter dias difíceis aqui. Dias em que vão querer desistir. Mas lembrem, dignidade não vem do cargo que ocupam. Vem de como tratam a si mesmos e aos outros. Ela sorriu. E nunca deixem ninguém fazer vocês se sentirem invisíveis, porque cada um de vocês tem valor. Cada um tem uma história. E cada história merece ser vista. Seu celular tocou. Juliano, perguntando se ela chegaria a tempo para o ultrassom. Ela digitou, saindo agora. Te amo. Resposta imediata, te amo mais, impossível. Márcia guardou o celular, olhou uma última vez para aquele corredor onde tudo começara e sorriu. De faxineira humilhada a diretora de fundação. De invisível à vista. De quebrada à inteira. Não porque um príncipe encantado a salvara, mas porque ela sempre teve força para se salvar. Só precisava de alguém que a enxergasse. E Juliano Fazano, disfarçado de hóspede, havia parado tudo ao ouvir suas palavras no telefone. E mudado ambas as vidas para sempre. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.